Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula do primeiro módulo de acupuntura na estética corporal. E nessa aula nós vamos desconstruir alguns mitos, alguns conceitos que envolvem a estética corporal e a estética como um todo. Nós temos que entender primeiro de tudo que a estética ela é fundamental para uma boa qualidade de vida. Aquela estética saudável, onde nós olhamos no espelho e gostamos do que vemos. Por quê? Isso nos fornece uma segurança, nos fornece um aumento de uma autoestima. Isso faz com que a gente se sinta mais capaz de realizar determinadas funções. E faz sim. Não adianta sermos hipócritas e falarmos que a estética não é importante, que a estética é futilidade, que ela não leva ninguém a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Porém, é óbvio que tudo na vida é equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio na nossa aparência física, um equilíbrio harmônico, para que as pessoas olhem e gostem do que vejam, além de você também gostar do que vê. A nossa aparência externa é um reflexo do nosso meio interno. Então, quando você está bem consigo mesma, dentro do seu próprio padrão, que foi o que nós falamos na aula anterior, que cada um tem a sua melhor versão. Quando você está bem consigo mesma, dentro da sua melhor versão, isso aumenta sim a sua autoestima, isso aumenta sim a sua potencialidade de trabalho, a sua relação interpessoal, isso favorece essas questões. Hoje em dia está muito em alta, você precisa aceitar o corpo que você tem, independente se você se você está muito abaixo do peso ou se você está muito acima do peso, e não é assim que as coisas funcionam. O porquê? A partir do momento que você tem 130, 150 quilos, os seus exames não estão bons, você tem triglicérides alto, você tem o colesterol alto, ou você simplesmente está acima do peso e todos os seus exames estão normais, isso não significa que você tem que aceitar-se do jeito que você está. Você precisa se aceitar dentro da sua melhor versão. E eu tenho certeza absoluta que o paciente, mesmo sendo do elemento terra, a melhor versão dele não é com 150 quilos, 130, 200 quilos. Sabe por quê, gente? Vamos supor em uma situação extrema, onde aconteça um acidente e tem um carro do seu lado pegando fogo. E você precisa correr para salvar a sua vida. Se você tem 130, 150 quilos, você não consegue correr para salvar a sua vida. Se você não pratica uma atividade física, você não tem estrutura suficiente para isso. Então, isso vai além da estética. Então, você não tem que se aceitar do modo como você é, porém, você precisa aceitar a sua realidade e trabalhar a sua melhor versão dentro da sua realidade. Bato sempre nessa tecla, todas as vezes que eu tô dando aula de estética corporal ou facial, ou quando eu trato um paciente. É esse o objetivo, chegar à melhor versão daquele paciente. E qual é a melhor versão? Ou a nossa melhor versão? E qual é a nossa melhor versão? Quando você precisa correr para salvar a sua vida e você tem total capacidade. Quando você olha no espelho e você gosta do que você vê, para você te agrada e não que você tampa. Não, eu gosto assim mesmo, que eu tenho que me aceitar, né? Do jeito que eu sou mesmo. Não, não é isso. É quando você olha e realmente te agrada. Quando você sobe na balança, o seu peso está dentro da normalidade. Quando você faz uma bioimpedância, o seu nível de gordura e massa magra está equilibrado. Isso é um caminho para a sua melhor versão, entendem? E não você simplesmente aceita do jeito que você é que você sofre menos. Não, não sofre, não sofre. Porque assim, quando você não tem o controle do próprio corpo, seja em relação à questão das disfunções estéticas, seja em relação à questão de saúde mesmo, isso nos dá uma sensação de impotência. E como eu disse, a saúde externa, o que se mostra no externo, é o modo como está internamente. Se você está totalmente desleixado
internamente, você não cuida da sua saúde, você não faz uma atividade física, você não faz uns exames, você não se alimenta bem, internamente começa a gerar um processo de intoxicação, fica um negócio tóxico mesmo, as energias ficam paradas, estagnadas, o pulmão capta menos oxigênio, tem dificuldade de liberar gás carbônico. Com isso, a gente começa a ficar mais preguiçoso mesmo, mais desanimado, sem ânimo, sem disposição. Aí aparece uma estria aqui, uma celulite ali, aí começa a aumentar o peso, aí você vai deixando. Quando você vê, o negócio já descambou de uma forma, você tá com uma doença cardíaca, o colesterol tá alto, o triglicérides também, você não dá conta de dar uma corridinha que você já tá colocando tudo pra fora. Então, não tem nada a ver, isso é um mito, você falar que estética é prejudicial, que estética é futilidade, não é futilidade e muito menos prejudicial. Pelo contrário, é necessário. É necessário. Nós temos que estar apresentáveis para nós mesmos. Não estou falando isso para os outros, nada do tipo. Nós temos que estar apresentáveis para nós. Você olha, você gosta do que vê, então tá bom, realmente está bom. Você está com saúde, está com disposição, beleza, tá tudo certo. O problema entra quando você olha no espelho, não gosta do que vê e não faz nada para mudar, ou você busca ou paciente, né? Nós buscamos intervenções estéticas a fim de corrigir aquilo que para mim é difícil demais fazer sozinho. Outro aspecto que nós devemos levar em consideração é o seguinte: muitas pessoas falam sobre a questão da influência da mídia ou dos padrões de beleza e tudo mais nos nossos desequilíbrios, certo? Desequilíbrios psíquicos, desequilíbrios físicos mesmo, isso realmente existe. Ainda mais hoje, na era de redes sociais, a comparação, ela vai existir mesmo, isso é normal. Principalmente quando o que eu citei anteriormente, que é em relação à baixa autoestima, quando essa baixa autoestima ela está preponderando, você tem um olhar muito mais comparativo com os outros. Em relação às redes sociais, hoje em dia e tudo mais, isso potencializa esse processo de comparação. Mas nós temos duas vertentes. Uma é aquela modelo, aquela pessoa esbelta, linda, maravilhosa, com corpo definido, não tem nenhuma estria, nenhum celulite ali na foto e tudo mais, né? E tem um outro lado da moeda, que é esse que eu estava citando anteriormente. Se aceite do jeito que você é, com o peso que você tem, e assim tá tudo certo, tudo beleza, maravilhoso. Esses dois extremos são ruins. Por quê? Como eu disse, vou bater na tecla sempre, não tem como você se comparar com esses dois extremos. Você precisa chegar na sua linha do meio, no seu ponto de equilíbrio. E quando eu falo seu, é porque é o meu, o seu, o do nosso paciente. É isso que nós precisamos passar para o nosso paciente que busca um tratamento estético. Porque as pessoas, elas vêm para fazer um tratamento estético querendo um milagre, uma receita assim, ó, de bolo maravilhosa que vai fazer com que ela perca vários e vários quilos, acabe as estrias, a celulite suma. Ela quer que você faça o serviço fácil. Isso não é possível dentro da acupuntura estética. Não é possível dentro dos tratamentos estéticos se a pessoa não fizer a parte dela. Então, esse é um conceito que gira em torno da estética, que realmente é verdade, é o principal. Se a pessoa não tiver mudanças de hábitos efetivas, isso não vai se refletir nas questões estéticas. Você pode ir lá fazer o tratamento bonitinho, ter uma melhora, pode até ter uma melhora do aspecto da pele, do aspecto da região e tudo mais. Mas se a pessoa não mudar hábitos, aquilo ali vai ser paliativo. Será um efeito Cinderela. Agora, quando você pega um paciente que está disposto
muda hábitos. Além dessas mudanças de hábitos, ele faz a acupuntura estética, nossa, aí sim o resultado será efetivo. É como se você potencializasse o resultado que ele vai adquirir com essas mudanças de hábito. Então, vamos supor um tratamento de celulite, certo? A celulite é um processo de inflamação. Você tem inflamação do tecido adiposo, com isso a região fica sensível, fica dolorida, fica inflamada mesmo e gera aquele tecido irregular, né? Que são os famosos furinhos ou casca de laranja, certo? Isso é um processo inflamatório. O melhor tratamento que existe para a celulite é a melhora da alimentação. Retirar da alimentação processados, açúcar, alimentos inflamatórios como um todo, glúten. Vamos pensar então, se o paciente ele retira da alimentação dele todos esses alimentos inflamatórios e você vai lá e pega a técnica de tratamento da celulite e começa a tratar especificamente o tecido que tem muita celulite, esse paciente vai sentir uma melhora rápida no tratamento da celulite, bem rápido, porque é um tratamento casado. Então não adianta falar que é milagre, não adianta isso, por favor, desconstrua esse mito. Se vocês ouvirem alguém falando isso ou algum paciente seu perguntar sobre essa questão do tratamento de celulite, estria e tudo mais, seja sincero com o seu paciente. Sabe por quê? Porque se você não for sincero com o seu paciente, você vai lá, faz o processo e tudo mais, seu paciente não tem mudanças de hábito, nem nada do tipo, dá-lhe 5 sessões, ele vai sair falando mal do seu trabalho. Ele vai sair falando que a acupuntura não funciona, que a acupuntura não presta, que eu já fiz, que é só caro aquilo lá e não resolve de nada. É óbvio que não vai resolver. É igual o paciente de estética, tipo massagem, paciente que busca massagem modeladora. Gente, vocês me desculpem, mas a massagem modeladora, ela nada mais é que ali você tentar modelar um tecido que não leva a lugar nenhum. É tipo o efeito Cinderela, dá aquela enxugada, principalmente ajuda um pouco na retenção de líquidos, né? Não tanto quanto uma drenagem. Mas se a paciente ela sai de uma massagem, vai tomar sorvete, comer churrasco, tomar cerveja, comer pizza, sanduíche, batata frita, você está perdendo o seu tempo. Você fica lá em cima da cliente, da paciente lá suando a camisa para ela fazer tudo isso, é a mesma coisa de nada. Aí ela vai falar mesmo que a massagem não funciona, que a criolipólise não funciona, que a acupuntura estética não funciona, que laser não funciona, que nada funciona, radiofrequência, nada funciona. É óbvio que não funciona. O objetivo dos tratamentos estéticos, principalmente corporais, é auxiliar aqueles pacientes que, por exemplo, eu perdi não sei quantos quilos, perdi 5 quilos e tem aquela pochetinha que não sai de jeito nenhum. A acupuntura estética vai atuar nessa pochetezinha, nesses flancos, na celulite, vai ajudar também no processo da redução de peso, redução de medida, vai ajudar sim, e muito, mas principalmente pelo controle do que gera aquele distúrbio, aquele desequilíbrio. Falando de obesidade, por exemplo, o porquê a pessoa come, qual a relação dela com a comida? Normalmente, se a pessoa fica com raiva, ela come. Se ela fica triste, ela come. Se ela tá alegre, ela tem que comer para comemorar. Entende? Então nós precisamos saber qual a relação do paciente com aquela questão que provoca o distúrbio estético. Agora, se é uma paciente extremamente ativa, faz atividade física, tem uma boa alimentação e tudo mais, e tem celulites pontuais, perfeito. Essa é a indicação da acupuntura estética corporal. Amanda, mas e aquela paciente, por exemplo, aquela pessoa que desenvolveu estria por conta do estirão de crescimento? Nós vamos falar sobre isso nos próximos módulos. Essa pessoa que desenvolveu estria por conta do estirão de crescimento, ela não tem mais ali o que gera aquele problema. Então, o que acontece? Você vai tratar a estria, você vai tratar aquele problema, ele vai amenizar,
bastante, significativamente, mas o que gerou de início não é mais um fator para gerar aquele problema de novo, entende? Então nós temos que identificar a causa, o que provoca aquele problema e o que mantém aquele problema. E desconstrua esses mitos que tem na cabeça dos pacientes, esses conceitos que as pessoas veem enraigadas. Eu preciso me aceitar como eu sou e não tem jeito mesmo, eu já tentei de tudo, é de tudo que é o mais fácil. As pessoas que fazem procedimentos estéticos e intervenções cirúrgicas muito sérias, falando de bariátrica, ou falando daquele paciente que engorda para fazer uma cirurgia, ou a pessoa que faz lipo todo ano, essa pessoa, ela busca nos procedimentos estéticos suprir uma necessidade que falta nela, porque ela falha com ela mesma. Então é muito mais fácil ela realizar um procedimento estético, uma intervenção estética cirúrgica tão séria desse jeito, porque aqui dentro ela não consegue se resolver, ela não consegue fazer o procedimento. Então ela terceiriza a sua responsabilidade. Eu não consigo perder peso, então senhor, me ceda aí, tira tudo aqui que tá demais. Aí o que acontece? Não muda aqui. Como não muda aqui, vai vir um ciclo vicioso. É óbvio que as cirurgias, procedimentos e intervenções estéticas estão crescendo cada vez mais. Justamente por isso, porque as pessoas querem um procedimento que faça o serviço delas. A acupuntura não. A acupuntura não vai fazer isso, tá? Já vamos desconstruir esse conceito que está aqui. A acupuntura não vai fazer isso. E a acupuntura, ela provocará um efeito maravilhoso. Se junto com o profissional, o paciente fizer a parte dele, deixe isso bem claro. Bem claro. Olha, você quer fazer um tratamento? Vamos fazer. Vai ser excelente. Eu tenho certeza que teremos um resultado fantástico. Mas para isso, eu preciso da sua colaboração. A minha parte no tratamento é melhorar esse desequilíbrio energético. A celulite é uma inflamação, uma estagnação, o tecido adiposo cresce, então tem uma alteração de forma, eu preciso melhorar o seu fluxo de oxigênio aqui no tecido e tudo. Nós vamos fazer uma ventosa que ajuda na nutrição do tecido, faz com que diminua, melhore esse fluxo de oxigênio no tecido, será show. Porém, isso você falando do seu paciente, tá? Porém, para que o tratamento seja efetivo, duradouro, eu preciso da sua contrapartida, da sua contribuição e da sua responsabilidade. Você se responsabiliza a fazer o que eu propor para você, para a gente ter um resultado muito bom e você colher os frutos? Sim, me responsabilizo. Então eu preciso que você evite açúcar, evite glúten, evite leite, enfim, daí você vai passar todo o tratamento. Nós vamos ver quando eu falar sobre celulite, eu vou passar o que o paciente precisa fazer, o que nós temos que fazer, enfim. Você vai ler a cartilha, o beabá para o paciente, mas não espantando o paciente, tá? Sempre antes de passar a responsabilidade para ele, ou falar que ele tem que fazer tal coisa e tudo, você fale da sua responsabilidade. Fala assim, olha, seu resultado aqui vai ser show. Eu vou fazer isso, aquilo, outro, nós podemos fazer tantas vezes na semana, que não sei o que e tal. Você vende o tratamento mesmo para o seu paciente, porque você chegar e falar assim, olha, sim, a acupuntura estética é muito boa, mas só vai ser boa se você parar de comer e fazer atividade física. Você vai fazer isso? Aí a pessoa já olha assim, assustada. Não, você fala, vende seu peixe primeiro. Não, olha, o resultado será muito bom por isso, por aquilo, que você vai ter um resultado excelente, porém, para esse resultado ser duradouro, efetivo, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Você está disposto? Sim, estou disposto, vou fazer sim, então tá bom. Então, nós teremos com certeza um resultado excelente. Entende a diferença? A diferença de você da conversa com o seu paciente? Você precisa atribuir responsabilidade a ele. Não assuma a responsabilidade do tratamento toda para você. Porque se ele não der certo, porque o paciente não teve mudanças, não colaborou,
a responsabilidade vai ser sua no final. Então já deixe claro, coloque ali, ó, eu preciso da sua ajuda, eu vou fazer isso, 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 e eu preciso que você faça isso, isso, isso. Você está disposto? É abrir mão agora para colher os frutos no futuro. É assim. Toda mudança de hábito começa dessa forma. É assim que nós temos que pensar, é abrir mão agora, nesse primeiro momento, para dar continuidade, para colher os frutos no futuro. E outra questão importante que se faz para um tratamento efetivo é assim, principalmente depende também do nível do paciente e tudo mais. Mas se você tiver a possibilidade, ou seu paciente tiver a possibilidade de, junto com a acupuntura, fazer uma terapia, ter também o acompanhamento de um nutricionista, isso, nossa, vai fazer com que o tratamento suba de patamar 30 vezes, tá? Então, se você tiver a possibilidade, ou o paciente tiver a possibilidade de ter esse conjunto de profissionais juntos ali com o mesmo objetivo, aí sim, gente, é possível sim. Não precisa de intervenções cirúrgicas, é óbvio que cada caso é um caso. Estou falando de casos mais simples, tá? Mais tranquilos, e não de casos extremos. Não tenha na sua cabeça que você vai pegar um paciente de 200 quilos e apenas você, acupunturista, vai conseguir fazer com que esse paciente perca sei lá quantos quilos. Por quê? Não que a acupuntura não tenha efeito, não tenha resultado, não é isso, de forma alguma. A acupuntura será um dos métodos para tratar esse paciente. Pois um paciente que chega nesse nível de desleixo ou nesse nível de falta de atenção para consigo, ele precisa de múltiplos profissionais. O acupunturista, ele precisa estar junto. Mas apenas ele, sozinho, sem mais ninguém, sem um nutricionista, sem um profissional de atividade de educação física, ou o paciente fazer uma atividade física, ou uma terapia, se torna muito mais difícil. Não falo impossível, porque para mim a acupuntura nada é impossível, mas é bem complicado, porque pacientes nesse nível já tem um desequilíbrio hormonal muito grande, enfim, né? A gente sabe como é, e nós veremos mais na frente também alguns detalhes sobre isso, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha dado para entender essas questões. Por favor, nunca falem para alguém se aceitar como ele é, desde que essa pessoa tenha a possibilidade de estar melhor do que ela é naquele momento ali, tá bom? Busque falar isso até o final do curso. Busque a sua melhor versão e a melhor versão do seu paciente, que com certeza ele sairá muito melhor do final do procedimento estético, tá bom? Então eu fico por aqui. Qualquer dúvida, eu estou por aí à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.